Que bom que você está aqui. Estamos começando primeira palavra de 3 dias que vão ser sensacionais. Eu quero saber quem está cheio de expectativa aí. Que bom, que bom. Vou pedir para acender as luzes, que eu gosto de ver o povo. Vocês que queria ver o rostinho de vocês. Aê, que bom. Que bom estarmos aqui. Eu particularmente estou muito emocionada de estar aqui abrindo essa conferência. A nossa conferência na nossa casa, amém? Na nossa sede reformada. E nós estávamos hoje conversando e agradecendo a Deus por essa oportunidade. E cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Estamos aqui por um propósito, amém? Nós estamos, a cada intervalo que nós tivermos durante o nosso período de conferência, ali na nossa Arena Games, nós montamos um espaço de oração e de intercessão. Então, faz o seu lanche rapidinho e vai para lá, para que nós possamos ter momentos de louvor e adoração e oração junto com a pastora Conceição e a sua equipe. Estamos jejuando e orando por esse dia, crendo que o Espírito Santo vai fazer muito, vai falar muito ao seu coração e vai te dar muitas experiências com Ele, amém? E é sobre isso que eu quero falar. Minha palavra vai ser bem rapidinho e o tema... Ah, é? Certeza? Então tá, mandaram eu sair daqui, da minha zona de conforto, ó. Vamos lá. Melhorou? Que bom. Então, o meu objetivo hoje, agora, é te desafiar para viver o melhor que Deus tem para você nesses 3 dias. E por isso eu quero falar um pouquinho, e eu comecei a ouvir vídeos essa semana sobre experiência. E se fala sobre experiência em vários lugares, né? Está aqui Sidney, da In Church, se fala de experiência, né? Experiência na igreja, experiência na célula, experiência... whatever, aonde você for, hoje as pessoas dizem que você precisa ter uma experiência com o produto, uma experiência com, enfim, fugiu aqui os milhares de coisas que eu ouvi. Mas o mais importante que eu quero dizer uma coisa para você, muito se fala de experiência, muito se fala. E a experiência muitas vezes ela fica apenas no superficial. E o nosso desafio dessa conferência é levar você a um nível mais profundo de intimidade com Deus, amém? Não queremos mais que você fique vivendo o pouco de Deus. Nós queremos te desafiar a viver o muito de Deus. E para que você possa viver o muito de Deus, nós precisamos ter uma experiência duradoura, e não uma experiência que vai acabar terça-feira. Tudo que você receber aqui precisa te transformar de tal maneira que o seu 2024 vai ser completamente diferente. Eu dei uma aula essa semana com a minha mãe e nós pedimos para os alunos falarem assim: 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Vai lá comigo, 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Em todas as áreas da sua vida, você vai ter uma nova experiência com Deus, novas revelações, novos insights. E a Bíblia está repleta de homens que tiveram experiências com Deus, gente. Repletas. Mas sabe o que me chama a atenção? É que aqueles homens que a história deles é contada, capítulo após capítulo, livro após livro, foram pessoas que tiveram experiências profundas e não experiências rasas, qualquer experiência. E eu fiquei aqui, hoje de manhã, tentando selecionar sobre quem eu ia falar. E ali, hoje, quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo me disse: Isaías. Preparei sobre Davi, Jeremias, Paulo, tantos homens que tiveram experiências profundas com Deus. Mas eu quero falar para você sobre Isaías. Porque a nossa vida, querido, eu quero dizer uma coisa com você: a nossa vida com Deus, ela começa numa experiência, mas ela permanece quando a gente desafia o nosso relacionamento dia a dia. As experiências que você vai viver aqui no Arena Conference, ela não pode morrer apenas numa experiência emocional.
Não apenas uma experiência, ai que legal, que gostoso. Não, mas que ela te desafie a ter uma transformação profunda. E Isaías, aconteceu isso com Isaías. Isaías 6:1 diz assim: no ano que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Aí eu falei, por que no ano que o rei Uzias morreu? Aí eu fui estudar. Uzias foi um homem muito importante daquela época em Israel. Uzias era um rei temente a Deus, um rei de caráter reto, justo. E depois de Uzias, muitos homens incrédulos, homens que não temiam o Senhor, levaram o povo à pobreza e à idolatria. Por isso que então Isaías começa dizendo, nesse ano de tanto luto, de tanta perda, de tanta dificuldade, de tanta crise, de tanto medo, eu vi o Senhor. E ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Aqui Isaías, todo Isaías 6, até o versículo 13, ele vai contando da experiência maravilhosa que ele teve. Ele teve uma comunhão profunda com Deus como ele nunca tinha tido antes. E eu quero te perguntar, você quer ir mais fundo em Deus esses dias? Esse ano você quer ir mais fundo em lugares novos, diferentes, ativar seus dons e seus talentos, não ficar na mesmice? Muitos de nós desanimamos no meio do caminho da nossa caminhada cristã, porque esquecemos que a nossa caminhada cristã, a nossa corrida, ela tem um prêmio na eternidade. Muitas vezes o nosso prêmio não chega e a gente, cansei. Não quero mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. A ênfase e o ponto alto da nossa vida cristã, o grande objetivo da vida cristã é ter um relacionamento profundo com o Senhor. E eu quero te desafiar, você vai ser como Isaías, você vai dizer, eu vi o Senhor. Eu vi a mão do Senhor poderosa sobre a minha vida. Eu vi o Senhor fazendo, eu vi o Senhor movendo, eu vi o Senhor abrindo portas. Precisamos de uma revelação da majestade de Deus todos os dias na nossa vida. Podemos viver grandes experiências, mas o que nos sustenta é o relacionamento do dia a dia. Podemos viver experiências maravilhosas aqui, mas o que vai fazer você correr a carreira que te foi proposta e chegar até o fim é o que você vai viver no seu dia a dia. E eu já estou antecipando um pouquinho aqui, mas a nossa vida é formada por várias experiências. Nós somos seres que vivemos experiências o tempo todo, não é verdade? Boas e algumas ruins, difíceis. Quantos aqui, nesses 40 dias de 2024, já viveram experiências ruins? Desafios ruins, notícias tristes, portas fechadas. Uau! E o ano nem começou. E quantos de vocês também viveram boas experiências? Portas abertas, o sim de Deus, o cuidado de Deus. Essa é a nossa vida. E muitas vezes a gente fica preso. Não, só quero viver a boa experiência. Não, querido. Deus vai nos levar também a experiências difíceis. Assim como Isaías, aquele momento que ele estava vivendo, era um momento difícil, de luto. Uma nação, se você vai estudar sobre a história de Judá nessa época, as pessoas tinham muitas riquezas, mas com a morte do rei Uzias, as pessoas começaram a idolatrar deuses que não existiam e também a viver a pobreza. Então todos nós vivemos de muitas experiências e a pessoa que nós nos tornamos hoje, ela é fruto das nossas experiências. Então, as experiências com Deus vêm muitas vezes das nossas necessidades. Que necessidade que você tem? Muitas vezes nós queremos falar assim, falamos para Deus, Deus, aumenta a minha paciência, por favor, Espírito Santo. E a gente acha que o Espírito Santo vai chegar como uma poção mágica, derramar um pouquinho mais de paciência sobre a sua cabeça. É assim? O que ele faz? Ele te coloca uma pessoa bem chata do seu lado, é ou não é? Difícil, cri-cri, enjoada. E ali, no transcorrer daquele relacionamento, daquela experiência com essa pessoa difícil, você vai aumentando então a sua capacidade de ter paciência. Às vezes é difícil entender a forma como Deus trabalha.
Então, muitas experiências com Deus vêm do clamor do seu coração. Então, quero te perguntar nessa tarde, o que o seu coração tem clamado? Qual é o clamor do seu coração? Qual é o desejo do seu coração? Qual é o intento do seu coração? O que você quer mudar? O que você quer transformar? Pastor, esses dias estava ouvindo um podcast, ele perguntou o seguinte: se você não estiver na água, na piscina, no mar, como é que você vai aprender a nadar? Ninguém aprende a nadar no seco, né? Não é verdade? Então, Deus muitas vezes vai te colocar em meio a crises, para que nessa crise Ele possa se manifestar de uma forma sobrenatural na sua vida. Vai ter que entrar na água sim, vai ter que perder o medo sim, vai ter que pegar a direção do carro sim, vai ter que aprender a dirigir sim, vai ter que vencer o seu medo sim, vai ter que se relacionar com aquela pessoa difícil sim. Então Deus trabalha dessa forma nas nossas vidas, nos ensinando enquanto caminhamos. E pastor, o que as experiências têm a ver com isso? As experiências que nós vamos ter com Deus é enquanto nós estamos caminhando. Não fica sentado no seu lugar, essa conferência toda e fala, ih, Deus está tocando, mas não está fazendo nada comigo, mas Deus está falando, mas comigo nada. Olha ali o amiguinho, olha ali o coleguinha. Não, querido, Deus vai agir conforme a necessidade e o desejo do seu coração, o clamor, a ação do seu coração. Eu fico parando para pensar, Deus não usa gente desocupada, é ou não é? Quando eu vejo os meus discípulos que são mais envolvidos aqui, fico, cara é dono daquilo, o cara estuda aquilo, a outra é diretora não sei aonde, a outra faz não sei o quê. São as pessoas que mais se envolvem, que mais Deus tem dado unção para resolver problemas aqui na igreja. Sabe por quê? Porque Deus gosta de gente ocupada. Amém? Se ocupe. Porque desocupado murmura, reclama, questiona. Agora o ocupado, ele encontra solução, ele profetiza, ele declara, ele vai ao encontro de novas experiências com o Senhor. E as experiências dependem do ambiente que você anda. Eu não duvido, tá? Que lá no meio do carnaval, o Senhor não derrama experiências com pessoas. Já vi vários testemunhos. Mas para que você possa viver novas e profundas experiências com o Senhor em 2024, você precisa escolher os ambientes que você vai andar. Gente, eu estou perdida no meu tempo. Como é que eu vou fazer agora? Me fala que horas que eu tenho que terminar aqui, produção, por favor. Tá? Primeiro ponto. Uma experiência profunda precisa gerar uma transformação interior. Fala assim comigo, transformação interior. Mudar a cor do seu cabelo, cortar o seu cabelo, igual agora cortei o meu curtinho. Não, mas uma transformação de dentro para fora. Uma experiência com Deus transforma você de dentro para fora. E foi isso que aconteceu. Nós vamos ler os outros versículos de Isaías 6. Foi isso que aconteceu com Isaías. Não tem como você encontrar com o Senhor e pensar do mesmo jeito que você pensa, sentir do mesmo jeito que você sente, não é verdade? O seu encontro com Deus precisa transformar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções e principalmente as suas reações. Quantas vezes dá vontade de dar uns berros? Mas o Espírito Santo fala, não vale a pena, respira fundo, fica quieto. Acalma o seu coração, não é assim? Então, à medida que você vai encontrando com o Senhor e tendo experiências com Ele, o seu interior começa a ser transformado. De repente você veio de uma família que nunca te disse que te amava. Você veio de uma família que sempre te falaram que você nunca ia ser nada, que você não podia sonhar grande, que você nunca ia dar conta de resolver os seus problemas. Mas eu quero te dizer, querida, a experiência com o Senhor te transforma num filho amado, capaz de todas as coisas naquele que te fortalece. Alguém que consegue crescer, avançar, perdoar. Amém? Você está comigo? As suas experiências precisam gerar um arrependimento profundo. Olha só o que Isaías fala lá no verso 5. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram
o rei, o Senhor dos exércitos. E no verso 6 ele continua: então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Aqui Isaías fala: eu estou perdido, quem sou eu? Outras versões, ele começa a questionar a identidade dele. E aqui então, uma experiência profunda com o Espírito Santo precisa gerar esse arrependimento. E depois do arrependimento profundo, dizendo: Deus, eu sou um pecador, os meus pecados são esses, confessa. Outro dia eu estava ouvindo um pastor, ele fala assim: adoro o povo, Deus perdoa todos os meus pecados. Não, que pecado que é? A gente precisa dizer para Deus: eu menti, eu errei. Precisamos ser sinceros com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando você não é sincero com o Espírito Santo, você não consegue descer em águas mais profundas. Um relacionamento de obediência ao Espírito Santo passa por sinceridade. De você dizer: Deus, o meu limite está aqui, eu não estou dando conta sozinho. Está doendo, está difícil, está ruim. E aqui Isaías então tem os seus pecados perdoados e a sua culpa removida. Depois que você tem uma experiência, que você gera um arrependimento, o próximo passo é que ele revela quem você é e para onde você tem que ir. Uma experiência só, por uma experiência, não vai transformar a sua vida. Uma experiência, quando ela te transforma, ela revela a sua identidade e ela te dá destino. Destino, olha só, no verso 8, então uma experiência precisa te empurrar para o seu destino, para o cumprimento do seu propósito. No verso 8 ele fala assim: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? Então Isaías, sem culpa mais, ele diz: aqui estou, envia-me, Senhor. Cada experiência que você tiver com o Senhor precisa revelar o seu destino, clarear o seu propósito. Senão a gente fica perdido. Apenas uma experiência, apenas uma emoção, apenas ai meu Deus, eu vi o Senhor, tal, você viu o Senhor e daí? Cada vez que você tem uma nova experiência com o Espírito Santo, você precisa ser desafiado a ir. Essa palavra começou no primeiro dia de jejum, quando eu estava: Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar, revela. Então o Espírito Santo falou ao meu coração a seguinte frase: experiências colocam fogo, para que então a disciplina e as decisões tornem ela durável e sustentável. Durável e sustentável. Mudanças eternas, mudanças que te levam para o caminho da eternidade. Experiências colocam fogo no seu coração. Mas é o dia a dia, é a obediência, é o seu devocional, é você ser discipulado por alguém, ser cuidado por alguém, ser desafiado, que vai fazer você não parar no meio do caminho. Quantos aqui já tiveram vontade de parar? Todos nós. Eu levanto até meus pés assim, ao invés de conferência de carnaval. E eu quero te falar uma coisa. Se você deixar que as suas experiências fiquem apenas no raso da sua emoção, você vai parar no meio do caminho e você não vai cumprir a carreira que Deus tem para você. Mas se você deixar que as suas experiências cravem um marco nas suas decisões, aí sim você vai conseguir chegar até o fim. Porque se ele está na emoção, o dia que o bispo vira a cara para você, porque ele está atrasado, não viu você, não quero mais. Aí o dia que o seu líder faz uma coisa que você não concorda, acabou, desisti. Fabi, eu não enxergo real, gente. 20? Obrigada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão muito calados. Já que eu estou indo no caminho certo, posso continuar? Experiências que ficam no raso da sua emoção, do seu sentir, não levam você a cumprir o propósito de Deus. Qualquer vendaval, qualquer crise, qualquer dificuldade te tira.
E uma das coisas que eu tenho aprendido com os meus pais é diante de todas as crises que eu vi eles passando. Quarta-feira eu vou fazer 42 anos. Sei que não parece. 42 anos que eu e a minha família temos servido ao Senhor. Eles já, antes de mim, claro, já começaram a servir. Os 42 anos que eu vejo crises e pessoas passarem por nós. Mas eu nunca vejo os dois dizendo que vão deixar de servir ao Senhor por causa disso. As experiências que eles tiveram, e isso reflete também nas experiências que eu e a minha casa temos tido, são experiências para chegar até o fim. E eu quero te perguntar, você vai chegar até o fim? Até Jesus voltar? Até a igreja subir, ele descer, não sei o que vai acontecer. Eu quero te dizer onde você vai estar. Você vai estar no canto de casa amargurado. Olha o que fizeram comigo. Me abandonaram, não me deram um crachá, não me deixaram sentar na frente, não tirei uma foto com Thales Roberto. Eu não estou brincando com você. Um pastor me contou que uma família inteira saiu da igreja, porque não tirou foto com o Fernandinho naquele evento que ele foi lá no Quality Stage. E eu quero te dizer uma coisa, o inferno está logo ali, e nós estamos brincando muitas vezes. Porque as nossas experiências estão apenas nas nossas emoções, e não nas nossas decisões. Querido, essa conferência precisa transformar a sua vida por completo. Corpo, alma e espírito. Você não pode se conformar com as doenças, com as crises, com a falta. Minha mãe estava contando ali para mim agora, antes da gente entrar, que uma pessoa ligou para ela chorando, eu não tenho, e ela falou, levanta e profetiza, e o negócio vai acontecer. Em 24 horas, aquela pessoa recebeu 3 boas notícias. Pode aplaudir ao Senhor. Ele é fiel. Então eu quero te desafiar, você não pode ficar com o que o mundo tem dito ao seu respeito, com o que as circunstâncias têm te mostrado. Como eu preguei há pouco tempo, essa palavra está no YouTube, você quando tem experiência profunda com o Senhor, você se torna profeta da sua vida. Levanta, profetiza, declara. Não deixa que as circunstâncias te tirem aquilo que Deus tem te dado. Quantas pessoas começaram com a gente? Quantas? E ficaram no meio do caminho, porque as suas experiências estavam rasas, não mudaram as raízes, não curaram o coração. Eu quero te desafiar a ter muita expectativa do que vai acontecer hoje, segunda e terça-feira, mas muita expectativa, Para a gente encerrar, eu quero orar com você, chamar aqui já o louvor. Eu quero ler Isaías 26, versículo 3 e 4. O que mais hoje se fala quando você liga a televisão é guerra. Guerra, rumores de guerra. E olha só o que Isaías 26, 3 e 4 fala. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz todos em que em ti confiam. Aí fala assim comigo, vírgula. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Isso aqui é uma condição. Ele vai te guardar em paz no meio do caos, se você tiver um propósito firme. E aí ele continua, confie sempre no Senhor, pois o Senhor nosso Deus é a nossa rocha eterna. Propósito firme, raiz fincada sobre a rocha, devocional poderoso, relacionamento com Deus, obediência. Uma experiência profunda te leva a uma vida de obedecer à voz do Espírito Santo. Obedecer à voz do Espírito Santo. E uma experiência profunda vai te levar a se tornar alguém que vai abençoar e alguém que vai servir. Apóstolo Paulo, quando ele teve uma experiência sobrenatural, assim como Isaías, eles saem com um destino muito claro. Eu vou falar
desse Deus que me transformou. Eu vou falar desse Deus que fez algo por mim. Eu vou até o fim, custe o que custar. Queridos, vida com Deus não é uma vida fácil. Tenho certeza que você disse não para muitos convites para estar aqui esse final de semana. Tenho certeza disso. Mas o que eu quero te dizer, cadê o louvor, gente? O que eu quero te dizer nesta tarde é que você precisa se desafiar a ir mais fundo. O que você sabe te levou até onde você está hoje. As experiências que você viveu te levaram aonde você está hoje. E muitos resultados da sua vida, eu tenho certeza, não estão satisfatórios. Quantos aqui querem mudar os seus resultados? Quantos aqui querem encher a sua vida de novas experiências? Porque experiências sobrenaturais, elas não são um fator fundamental para uma fé forte. Você sabe que muitas pessoas, o povo de Israel foi liberto do Egito. Teve experiência de ver as pragas, viu o mar vermelho ser aberto, viu a água brotar no deserto, muitas experiências sobrenaturais. Mas o que aconteceu com muitos deles? Muitos abandonaram o Senhor no meio do caminho. Então essa minha palavra tem como objetivo, primeiro, te desafiar a ter experiências mais profundas com o Senhor esse final de semana, esse feriado. Segundo, te desafiar a ter experiências profundas que vão mudar as suas raízes para que você chegue até o fim. Terceiro, experiências poderosas que te levarão a ser um abençoador aonde você for. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, vai transformar o seu propósito. Pessoas que estão muitas vezes com um propósito confuso. Deus, para onde eu vou? O que eu preciso fazer? Deus, os meus resultados não são bons, tanta coisa ruim acontecendo na minha vida. Parece que eu nado e não saio do lugar. Preciso me livrar da pornografia, da bebida, dos remédios. Tantas coisas que eu preciso me livrar que tem me prendido. O Espírito Santo quer ouvir a necessidade do seu coração. Qual é a necessidade do seu coração hoje? Aonde está a necessidade de uma experiência mais profunda com o Senhor? É a sua vida espiritual, é a sua vida emocional, são os seus relacionamentos, é a sua vida financeira. Coloca diante de Deus agora. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte. Fala pra Ele, quanto você deseja a presença dEle nessa tarde. Espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Ergue as suas mãos, céus, declare: me tira o medo, me
faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu quero convidar aqui para vir até o altar aquelas pessoas que têm se sentido presas por uma situação na sua vida. Parece que passou ano após ano e você continua preso a essa situação. Eu quero te convidar a vir aqui, nós queremos orar por você. No altar do Senhor é o melhor lugar para você dizer um basta. Você dizer, Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Chega de viver, chega de estar assim. Eu preciso de uma experiência que vai transformar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Coloca diante do Senhor um basta. Senhor, chega. Eu não aceito mais essa legalidade sobre a minha vida, essa legalidade sobre a minha casa. Basta, Senhor, basta de confusão, Senhor. Nós queremos, Pai, agora, Espírito Santo, clamamos a Ti. Toca-nos, Deus, para uma experiência mais profunda contigo. Oh Deus, transforma a nossa forma de pensar, de sentir, de agir diante da vida. Queremos ser guiados, Pai, pela Tua palavra e não pela nossa vontade. É tempo de arrependimento, querido. Se arrependa, se arrependa. Eu me arrependo, Senhor, de viver longe do Senhor. Oh Deus, nós nos consertamos contigo agora. Nós nos consertamos com o Senhor agora. Nós voltamos ao primeiro amor. Nós voltamos ao centro da Tua vontade para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, traciona um tempo novo sobre nós. Querido, abre o seu coração, rasga o seu coração. Deixe o Espírito Santo ouvir o clamor do seu coração, as suas dores. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos ser guiados no caminho da santidade. Oh Deus, no caminho, Deus, de Te servir, de servir uns aos outros. Por isso, Senhor Deus, nesses dias nós clamamos, nós queremos Te ver. Nós queremos Te ver, Deus, de tal forma, Senhor, que o Senhor tire toda a culpa do nosso coração. Que o Senhor tire a gente de toda a amarra do pecado. Haja libertação sobre as nossas vidas, para que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Subir um monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto no monte, mais perto, Senhor, da mais face, perto da Tua face. me espanto, Queremos Te ver, com Senhor. o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar. Diga pra ele.
todo medo. Tira todo medo. Todo medo de um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as Podemos voltar para os nossos pernas. lugares. Porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Rapidinho, que me escuta uma coisa que eu esqueci de falar. Muitas vezes nós fugimos das experiências mais profundas com o Senhor, porque nós sabemos que elas nos exigirão abrir mão de muitas coisas que nós somos apegados. Que nessa tarde seu coração se desprenda de tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Amém? Dá um forte abraço na pessoa que está do seu lado. Vamos retomar os nossos lugares. E agora nós vamos receber diretamente lá da nossa Arena Experience de Brasília, o Bispo Rodovalho.